A paz do Senhor Jesus Cristo aos amados, você ouvinte, tem uma palavra de Deus aqui que ela vem como o som de uma trombeta. Ou seja, o que isso quer dizer? Ela vem de encontro a você, amado ouvinte, como alerta de Deus, como um despertar para o que está por vir. Olha o que Deus diz na sua palavra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Amados, observa que o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, as notícias do Senhor têm sido pregada nos quatro cantos dessa terra. Essa palavra ela vem anunciando desde a antiguidade pela boca dos profetas. Hoje fala pelo próprio Cristo. Ou seja, estou aqui com a palavra dele, é a sua palavra. E no livro de Mateus, capítulo 1, vai falar sobre o nascimento de Jesus, qual foi a finalidade ou por que Jesus nasceu. E aí você hoje vai tomar ciência de que o nascimento de Jesus tem um propósito para mim, para você e para todo aquele que der ouvido à sua voz. Olha o que Deus diz em Mateus 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amado, Deus sabe que você é pecador, sabe que eu sou um pecador, Deus sabe que a humanidade pecaram, e a palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, ou seja, Jesus veio para perdoar o pecado de todos. Observe que aí tem um dever de cada um de nós, se, através do nosso livre-arbítrio, se nós vamos aceitar, ou seja, o perdão de Deus ou não. Ou seja, Deus ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele vem, ou seja, com o seu amor incondicional, um amor que, mesmo sabendo que nós não somos merecedor do seu perdão, do seu amor, ele assim estende a sua mão, o seu perdão, para perdoar, ou seja, cada um de nós, mediante a nossa fé nele. Se você crer que Jesus Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio, ou seja, se fez carne entre nós, se fez homem entre nós, para salvar o pecador que somos nós, para nos conceder, ou seja, a reconciliação com o Pai, porque, como foi dito, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, afastados. Ou seja, então Jesus veio para reconciliar a humanidade, ou seja, que pecou, através do arrependimento sincero, mediante a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para que possam ser salvos. E em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus vai ensinar o que nós precisamos estar fazendo. Ou seja, e a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, quando a gente deixa de crer na Bíblia Sagrada, na sua revelação, que foi justamente para que nós possamos entender quem Deus é, ou seja, compreender a sua vontade, para que nós possamos estar sujeitos à vontade de Deus e não à nossa. A nossa, ela cheia de concupiscências carnais, ela nos leva a cobiça, ela nos leva a pecar, a se rebelar contra Deus. Ou seja, então a palavra de Deus ela vem de encontro a nós em pleno século XXI, porque Deus lá em Joel capítulo 2 diz:
soai a trombeta em Sião, porque Deus está anunciando que o Filho dele está voltando, justamente para dar salvação de vida eterna a todo aquele que crer, ou seja, o que mantém a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, ele está vindo, ou seja, como o Senhor Salvador, mas também está vindo para julgar o pecado nessa terra. O Senhor vai trazer juízo, ou seja, sobre toda sorte de injustiça que a terra tem vivido. Ou seja, então, vem Deus, através do seu Filho, oferecer a você, ou seja, você sabendo quem você é, ou seja, o seu perdão, o seu amor incondicional, ou seja, para que você, amado, você que muitas das vezes, amado, você pode estar no seu momento mais difícil, de angústia, sabe, nada dá certo, sabe, perdeu aquela expectativa de vida, e Jesus, ele é a esperança viva, ele é Senhor, ele pode transformar, mudar, trazer, ou seja, a salvação em todos os aspectos. Às vezes você pode estar enfermo, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para ressuscitar, Jesus tem poder para dar salvação de vida eterna, e se ele também não quiser fazer, ele vai continuar sendo Deus, porque existe outra palavra da parte de Deus, que eu vou dar aqui até um exemplo, ou seja, fácil para você entender essa palavra. Eu vou pegar aqui a Bíblia, isso aqui ó, é a palavra de Deus, o bem precioso que Deus nos concede, que é o conhecimento de um Deus santo e maravilhoso. Então, observa que, suponhamos que eu acabei de comprar essa Bíblia, estou oferecendo a você com todo amor, todo carinho, e estou lhe dando a você de presente. Mas vamos supor também que do seu lado direito ou do lado esquerdo, ou atrás de você, existe uma lixeira. E aí eu comprei esse presente tão maravilhoso para que você possa ter conhecimento de Deus, e você pega a palavra de Deus e lança para de trás das tuas costas, para dentro da lixeira, joga ela fora, ou você faz, joga ela no chão. Ou seja, então toda vez que você negligencia a palavra de Deus, lançando para de trás das tuas costas, ou não querendo saber dela, a pergunta é bem simples para você, mano. Como é que Deus vai se revelar a você se você pega a palavra dele e lança ela para de trás das tuas costas? Como é que Deus vai se revelar a você? Ou seja, se você não tem amor por ele, como é que Deus pode fazer algo por você se você mesmo não crê que ele pode fazer por você aquilo que você não pode fazer? Mas ele pode. Mas você não acaba não aceitando essas verdades que têm poder de transformar você numa melhor pessoa, ou seja, naquilo que Deus espera de cada um de nós. Ou seja, então quando você pega a palavra de Deus e não crê, quando você pega a palavra de Deus e joga ela para escanteio, você está agindo com indiferença, ou seja, deixando de crer, deixando de acreditar, perdendo a sua esperança, ou seja, num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 39 em diante, aliás, versículo 39, o Senhor fala assim, ó, João capítulo 5, versículo 39, e o Senhor diz assim, ó, a respeito da sua palavra, para que você possa crescer na graça de Deus e no conhecimento de Deus, ou seja, sobre as virtudes de Deus sobre a sua vida. Então a palavra de Deus diz assim, ó, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela
a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, quando você crer na palavra, quando você quando você se permite de dar uma chance para você mesmo, de querer conhecer Deus, saber quem Ele é, qual é o propósito de Deus para a sua vida, então as coisas começam a clarear diante de você, diante da tua face. Você começa a ter entendimento de um Deus tão maravilhoso, ou seja, que Ele quer derramar a sua bênção sobre você. Aí eu falo de bênçãos em todos os sentidos, e a maior delas é as bênçãos espirituais, porque elas são eternas. Ou seja, elas são eternas. Essas permanecem. Não as bênçãos aqui terrenas, que elas são passageiras, mas a maior bênção da sua vida, mano, é você se desprender desse mundo e falar com todo o seu coração para Deus: Senhor, meu Deus, eis-me aqui. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, como único e Salvador do mundo, como Deus eterno, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que sofreu açoite, aquele que, mesmo sabendo que toda a terra está corrompida, ele disse lá na cruz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está aqui para apontar o seu pecado. Jesus não está aqui para apontar as nossas falhas, os nossos erros. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a gente começa a perceber que nós precisamos depender de Deus, porque Ele é santo e a virtude da santidade dele está revelada na palavra. Ela tem poder de nos purificar, de moldar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. As coisas desse mundo são corrompidas. Ela não agrega nada em nossa vida. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de vir para Deus, justamente por causa do pecado. E a palavra de Deus diz lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 59, que o pecado do homem é o que faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, mas como é que Deus se aproxima do homem? A partir do momento que nós confessamos com a nossa boca os nossos pecados para Deus e nos arrependemos. E assim Deus olha para dentro de nós e vê sinceridade no arrependimento. E Ele está com o seu braço, com a sua mão estendida, com seus ouvidos abertos, atentos à oração que é feita por você e por mim e por todo aquele que anseia receber Deus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, como o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amados, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor faz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, abre a porta, amado, do seu coração. Não permita que o seu coração venha se petrificar. Permita e fale com Deus: Senhor, que eu tenho um coração de carne, um coração sensível, um coração para receber a tua palavra. O salmista diz que: Senhor, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, receba o Senhor no dia que se chama hoje. O Senhor, na sua palavra, lá no Antigo Testamento, há mais de 2.600 e poucos anos, o Senhor usou um profeta e Deus orientou ele: tocai a trombeta em Sião, anunciai, ou seja, a todos os povos, porque o dia do Senhor está perto.
Jesus está voltando. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Observe, amado, que se você perder o seu temor, se você não crer em Deus, você vai se tornar uma pessoa afastada de Deus, à mercê de todas as mazelas, ou seja, física que existe neste mundo e as mazelas espirituais malignas das trevas. Ou seja, então, abra o teu coração para que o Senhor possa fazer morada para toda a eternidade, porque Ele está vindo. Quando fala que o Senhor está vindo, Ele vai fazer isso aqui, Ele vai tirar a sua igreja da terra. Isso se chama o arrebatamento da igreja. Ou seja, você pode fazer parte dela. Se você é o tipo de pessoas que só vê as coisas erradas, ou seja, e só sabe falar mal, observa que Deus pode fazer a mesma pergunta para você que Ele questionou o justo Jó, porque Jó tinha suas perguntas, ou seja, Jó, um homem reto, justo, temente a Deus, tinha seus questionamentos, mas ele não blasfemava de Deus, ele tinha o temor de Deus, mas ele, como homem natural, assim como nós somos, a gente não tem a sabedoria de Deus. Mas Deus fez uma pergunta para ele, e essa pergunta cabe a você, que você gosta de questionar, gosta de falar mal, gosta de apontar o dedo, gosta disso e daquilo, aquilo outro. E a pergunta que Deus fez para Jó foi bem simples. Jó, quando eu criava o mundo, onde você estava? Se você entender que Deus estava criando todas as coisas, quem sou eu, quem é você, para questionar os desígnios do Deus Todo-Poderoso? Agora a pergunta é, o que você tem feito para fazer a diferença, já que aquele que você está apontando, está fazendo o mal, tá dando um mau exemplo, aquele é ladrão, aquele não está roubando, não está dando bom testemunho. O que você tem feito, amado? A pergunta que eu posso fazer para você aqui, você espera que eu dê bom testemunho para você ou que eu dê mau testemunho para você? Provavelmente você vai falar, não, eu espero que você dê bom exemplo, bom testemunho. Então a resposta para você é recíproca. Eu espero a mesma coisa de você. Deus espera a mesma coisa de você. Deus espera que você, eu e todo aquele que está ouvindo, que ouvirão essa mensagem, possa dar bom testemunho, porque lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Deus vai falar que nós estamos cercados, rodeados por tamanha grande nuvem de testemunha, de pessoas. Ou seja, eles estão atentos, observando o que você faz, o que eu faço, o que você irá fazer. E a palavra de Deus, para encerrar essa mensagem, pelo fruto se conhece a árvore. Quais são as tuas obras? O que você tem feito? O que você está amando o seu próximo? Você deseja o amor ao seu próximo? Se você pensar fora dessa caixa, fora desse contexto da qual Deus ensina, amai-vos, ou seja, uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos vós uns aos outros. Porque esse é o segundo maior mandamento de Deus. Ou seja, ame o seu próximo sem fazer acepção de pessoas. Não interessa se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é azul, se é verde, se é roxo, se é amarelo. Ou seja, se preocupe em amar e se preocupe em pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o único que tem poder de convencer você, ou seja lá quem for, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele conhece o seu interior, ele conhece a palavra antes de ser formada na sua boca, ele conhece o seu coração e os seus pensamentos antes deles serem formados.
Ou seja, então tudo que você vai falar, o que deixa de falar, o Espírito Santo de Deus já sabe. Mas mediante, quando você ouve o Evangelho, fique sabendo de uma coisa: Deus já não tem mais você como inocente. Até porque você já é adulto. Você já ouviu falar do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada, daquilo que, ou seja, edifica o nome de Deus, aquilo que vai trazer louvor, honra e glória para Deus. Agora a pergunta é: você quer andar nesta vida dando mau exemplo, dando mau testemunho, ou você só vai servir de instrumento do diabo para ficar falando mal, ou seja, sem você se posicionar, ou seja, como filho de Deus, ou seja, como promessa viva de Deus, para que Deus, no grande dia do arrebatamento da igreja, você também possa ser salvo. Porque aqueles que negarem o nome do Senhor, esses já estão condenados. Se não houver arrependimento, segundo a palavra de Deus, lá em João capítulo 3, versículo 18, ou seja, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, então, se você continuar anegando a Deus, Deus vai respeitar o teu livre-arbítrio. Não é por imposição, não é pela força. Você é pelo entendimento. Se os seus ouvidos levou o entendimento, ou seja, compreendeu quem Deus é, já entendeu que ele não é religião, como muitos aí têm o hábito de falar, cada um com a sua religião. Deixa eu lhe falar algo. Jesus é Deus. Ele é criador de todo o universo, de toda a terra, ou seja, dos mares, dos oceanos, dos rios. Ele criou você, ele criou a mim, ou seja, ele que deu a vida, ele que deu o fôlego de vida. E aí, como criatura, vai querer continuar contendendo com o seu Criador? Que essa mensagem possa trazer o entendimento de que a Bíblia ela é perfeita. E o que acontece nesta vida em terra são pessoas que ela tem, ou ela crer na palavra de Deus e prega o Evangelho como ela está, ou seja, como ela nos foi revelada, ou pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, levam a vida, sabe, sem compromisso de querer ser transformado o seu caráter e distorce a palavra de Deus. Observa que eu vou finalizar. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece quem está falando de Deus. Eu estou me referindo porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele já é pregado nos 4 cantos da terra, do mundo. Ou seja, e a palavra de Deus diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Que Deus te abençoe e te guarde e que haja esperança nesse momento que você acabou de ouvir a mensagem. Se você compreendeu que essa mensagem te abriu os olhos e o entendimento de total dependência de Deus, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, anuncia a salvação de vida eterna para aquela pessoa que você ama e até mesmo para aquelas que talvez você venha, sabe, eu não amo, mas que essa já venha começar a mudança no seu coração e passe a amar, porque Jesus falou: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você compreendeu o que Jesus está nos ensinando? Ame, independente dele ser amigo ou inimigo. Ame, porque todos nós, cheios do pecado, Jesus, sabendo que nós não somos merecedores de receber
o seu amor e o seu perdão. Ainda assim, pela graça, o dom gratuito de Deus, um favor imerecido, imerecido. Não somos dignos de receber, mas Jesus nos oferece a graça da salvação. E mediante a sua confissão de fé pela sua boca, confessando que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua vida, tu serás salvo. Creia nisso, que Deus te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus que aguarda a vinda do Senhor. Que haja paz em Israel e em Jerusalém, e até aqui o Senhor nos concedeu. Que Deus abençoe e te guarde. E até a próxima, se assim o bom Deus quiser. Amém e amém.